Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí os irmãos, os visitantes que estão conectando. Lembre-se, se você ainda não segue a página da igreja no Instagram, é IBMSJC. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja no YouTube, é IB Maranata, lá onde tem acontecido as transmissões das EBDs, das mensagens de domingo à noite. Se inscrevendo e clicando no sininho lá, você sempre recebe notificação quando a igreja começar uma transmissão. Aos irmãos que quiserem ir abrindo a Bíblia, hoje a devocional é em Eclesiastes 3. Você pode abrir a sua Bíblia lá já, enquanto a gente espera aí mais uns instantes para poder começar. Bom, irmãos, então mais uma vez, bom dia a vocês que estão conectando aí. Sejam bem-vindos, aos visitantes também sejam bem-vindos. Vamos orar, pedir para que Deus abençoe esse nosso momento de devocional, de leitura e meditação na palavra dele. E para então a gente poder começar a nossa devocional. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa rocha, quero lhe agradecer, ó Pai, por mais um sábado, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos conectados, juntos aqui por meio da internet, para podermos meditar na Tua Palavra, lermos a Tua Palavra e enxergarmos as verdades que a Tua Palavra traz. Abra a nossa mente, o nosso coração, que o que nós lermos aqui não seja apenas conhecimento adquirido, mas que seja verdades que impactam a nossa vida, que impactem o modo como nós vivemos e que nos ajudem a parecer mais com Cristo. Que nós possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, por meio do estudo e da mudança na nossa vida. É em nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Então, mais uma vez, bom dia, irmãos e irmãs, bom dia a você que conectou agora. Na devocional de hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos em Eclesiastes 3. Então, você já pode abrir a sua Bíblia lá. Esse é um dos meus livros prediletos, assim, um dos que eu mais leio nas minhas devocionais, porque pelo menos uma vez no ano, porque eu gosto de ver a análise que o autor faz e ao final, né, como nós vamos ver aqui, é o meu objetivo ver com os irmãos, o autor de Eclesiastes conclui, né, que o real propósito da nossa vida é a necessidade de temer a Deus no mundo caído. E falando em autor, aproveitando, tradicionalmente tem sido aí declarado o autor do livro como Salomão, porém tem alguns estudiosos que ao analisar o texto, principalmente em hebraico, pensam que o autor é alguém que viveu depois de Salomão, por várias características do texto, mas independente disso, o que a gente precisa entender é que conforme o autor declara lá no capítulo 12, né, na conclusão dele, no versículo 11, as palavras de sabedoria que nós vemos ao longo desse livro de Eclesiastes, elas são dadas pelo único pastor, isso é Deus, né? Então é isso que realmente importa, a gente saber que as palavras que vêm desse livro, elas foram inspiradas e elas vêm de Deus. Dito isso, então, vamos ler Eclesiastes 3, de 1 a 15. Tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora,
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Esse trecho que a gente acabou de ler, ele pode ser dividido em duas partes, assim como a maioria das traduções o divide. Onde nos versos de 1 a 8 a gente tem um poema que vê o tempo de uma perspectiva humana, a partir do ponto de vista humano. E o restante do trecho, dos versículos 9 aqui até o 15 que a gente leu, o autor analisa o tempo a partir de uma perspectiva transcendente. Ele traz Deus para o cenário e nos dá uma nova perspectiva sobre o tempo. Vamos olhar agora, a minha intenção é, durante essa devocional, olhar agora para o poema e ao mesmo tempo já linkando com essa perspectiva que traz Deus para o cenário. Nesse trecho que nós lemos, então, uma das principais verdades que nós podemos tirar dele é que Deus domina e controla o tempo. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu gostaria de fazer um trabalho aí de reflexão com os irmãos e irmãs. Vamos pensar nas estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. Ninguém faz nada e elas simplesmente mudam em determinadas épocas do ano. Isso é certo. Pensa também em como a Terra gira em torno do Sol, junto com os outros planetas, sem ter nada empurrando ela. E ainda, como é que ela não cai no espaço? Nós conseguimos perceber, com tudo isso, com as estações que sempre vêm em determinadas épocas do ano, com a Terra girando em torno do Sol, que existem leis naturais criadas por Deus que estão presentes no nosso dia a dia, independente de onde a gente estiver. Da mesma forma, nós também podemos ver que há uma providência soberana nas nossas vidas. O que eu quero dizer é que desde antes do nosso nascimento, como o poema fala aqui, até a nossa morte, Deus está cumprindo o seu propósito divino, mesmo que nós não sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo. Como nós podemos ver nos versículos de 2 a 8, o autor faz 14 afirmações que mostram que Deus está trabalhando em nossa vida individualmente. E Ele está buscando realizar a sua vontade soberana. Todas essas afirmações, todos esses eventos contidos nessas afirmações do poema, vêm de Deus, e o autor fala para nós que elas são boas no tempo certo, no tempo de Deus. E aí você pode questionar, mas aqui fala no versículo 8, na parte B, que tem tempo de amar e tempo de aborrecer. E a palavra aqui, aborrecer, algumas outras traduções trazem como odiar. Tá certo isso? Tempo de amar e tempo de odiar? Se a palavra de Deus
nos manda amar o nosso próximo? Realmente, a palavra de Deus diz que nós precisamos amar os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, como nós mesmos, mas a palavra de Deus, ela também fala que há um ódio justo, que é legítimo nas circunstâncias apropriadas. E aí a gente tem, por exemplo, nos Salmos, vários exemplos disso. Salmo 26:5, Salmo 31 e o Salmo 139, versículos 21 e 22, que eu gostaria de ler aqui. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Com isso, nós podemos concordar com o autor, que é claro ao dizer que há um tempo certo para tudo e tudo que Deus faz no seu devido tempo é certo. E como o autor diz aqui para nós, a vida aqui na Terra, para ela não ser sem sentido, nós precisamos entender que tudo isso que Deus faz é apropriado, é belo no seu devido tempo, conforme o versículo 11. Mesmo nas situações mais difíceis, tudo que Deus faz ou permite que acontece, nós temos que entender que é apropriado e Ele permitiu. Crer nisso, crer nessa verdade que nós vemos no versículo 11, implica também de que nós não temos o controle sobre a nossa vida. Pegando de exemplo o versículo 2, que diz, a parte A, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nesse mundo moderno que a gente vive, com as técnicas avançadas de controle de natalidade ou a triste opção pelo aborto ou a eutanásia, isso pode dar ao homem a falsa sensação de que ele detém o controle sobre o nascimento e a morte. Mas aqui em Eclesiastes é dito para nós de forma bem clara, totalmente o contrário. É afirmado que quem tem esse controle, ele pertence a Deus. É Ele quem tem esse controle. E há ampla base bíblica para isso. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, por exemplo, da questão da natalidade, né? De que Deus ouviu o lamento de uma mulher e concedeu a ela a gravidez. A gente tem um grande exemplo, né? Em 1 Samuel 1, de Ana, em que Deus ouviu o clamor dela e concedeu a ela um filho. Temos ainda também no Salmo 139, que eu acabei de ler, mas agora no versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista está dizendo o quê? De que Deus já o conhecia, né, no ventre da sua mãe e já havia determinado os dias dele. Então nós vemos que Deus é quem detém o controle sobre tudo na nossa vida, inclusive sobre o nascimento e sobre a morte. Deus, não nós, é quem tem esse controle. Todas as coisas que Ele faz são apropriadas e nós precisamos entender isso. Embora isso possa trazer desespero, isso também pode trazer alívio, porque mostra que não depende de nós. É tudo sobre a graça de Deus e não sobre nós. A nossa vida, quando nós entendemos isso, fica claro de que ela depende da graça de Deus. Outro ponto interessante é o verso 5b, que pode nos fazer pensar também na situação atual que a gente tem vivido aí nos últimos meses de isolamento social. O versículo 5b, o que ele diz? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Se eu creio
nisso que eu acabei de falar, que tudo que Deus faz é belo, é apropriado no seu devido tempo, eu preciso crer então que essa situação de pandemia, de isolamento social que nós temos passado é apropriado. E que mesmo que nós não entendamos o propósito de Deus para essa situação, nós temos que saber que Ele tem um propósito com essa situação para cada um de nós. Deus permitiu que essa pandemia nos afetasse, então eu particularmente creio que Ele pode usar essa situação para nos ensinar e tratar diversas questões, tanto individualmente conosco, quanto coletivamente. Pensando até num contexto de igreja, né? Falando de forma prática, então, eu quando estava meditando nisso, principalmente na situação que nós temos vivido, eu pensei em algumas questões para nós refletirmos com sabedoria e temor sobre o que nós temos passado e o que isso pode causar de reflexão na gente, né? Então, algumas perguntas que vieram à minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é: por que Deus permitiu que essa pandemia me afetasse? Será que tem algo no meu modo de viver e no meu modo de me relacionar com as pessoas que precisa ser diferente? Por que Deus permitiu que nós não pudéssemos estar reunidos fisicamente nesses últimos domingos lá na igreja? Será que nós precisamos repensar o modo como nós temos nos relacionado ali com as pessoas, quando nós nos encontramos? Será que Deus pode estar usando, e aí essa foi a principal questão que ficou na minha cabeça, será que Deus pode estar usando essa situação para nos aproximar dele? E aí isso me remeteu a outros questionamentos. Será que se essas restrições de circulação não tivessem acontecido, será que eu estaria colocando, empenhando, dedicando o tempo que eu tenho empenhado na meditação da palavra de Deus, no meu relacionamento com o próximo? Talvez agora, nesse momento de isolamento, eu comecei a fazer coisa que eu nunca fiz antes, que é ligar para um irmão e saber se está tudo bem com ele. Será que eu estou procurando e consumindo os conteúdos que contribuem para o meu crescimento espiritual durante esse período de pandemia? Isso foram reflexões que me vieram à mente quando eu lia essa passagem, visto o contexto que nós temos vivido. E eu acho que é válido nós refletirmos sobre essas questões e avaliarmos o modo como nós temos vivido e como nós vamos principalmente viver daqui em diante. Nós vamos conseguir encontrar a resposta para todas essas perguntas? Talvez sim, talvez não. Como o autor diz no versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou um senso de eternidade no nosso coração, mas mesmo assim nós não conseguimos entender, descobrir por completo o plano dele. O autor aqui de Eclesiastes percebeu que tanto o seu desejo de entender a vida quanto as suas limitações no fazer isso foram ordenadas por Deus. Então nós precisamos entender que muito provavelmente somente no dia em que nós entrarmos na eternidade é que nós vamos poder entender, começar a entender por completo ou de uma forma melhor o plano de Deus. Por isso, hoje e agora, nós precisamos entender que nós precisamos da graça de Deus para que, mesmo não entendendo o seu plano, nós possamos aproveitar o tempo que Ele tem nos dado aqui.
Por que não aproveitar essa oportunidade que nós temos tido aí de incentivo de ligações, para estreitar relacionamentos com pessoas? E por que não aproveitar esse tempo, talvez um pouco a mais que nós temos tido, para estreitar o nosso relacionamento com Deus? E tomar a decisão de que esse estreitamento, esse desejo, esse empenho nosso de tempo em buscar mais a Deus, meditar mais na sua palavra, mudar o modo como nós vivemos a nossa vida cristã, e não só a partir desse período de isolamento, mas daqui em diante mudar o modo como nós vivemos. Eu creio que isso nós precisamos começar a meditar, visto que os nossos governantes têm aí trazido o início de medidas de relaxamento. Nós precisamos começar a pensar em manter esse empenho de tempo nas coisas que realmente têm valor, não só agora, mas também no futuro. Continuando na passagem agora, nos versículos 12 e 13, vemos mais uma conclusão do autor. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ou seja, aqui o autor está falando que a vida do homem ela pode ser agradável. O autor diz de forma bem cuidadosa que essa alegria de ter uma vida agradável é um presente de Deus. Ele diz aqui no versículo 13, nós temos base bíblica para isso, e ele diz que nós podemos desfrutar dessa alegria que Deus nos dá no viver. Mas veja que aqui o autor não está incentivando uma busca pelo prazer, o viver somente pelo prazer. Não é isso que ele está ensinando aqui. E não é só fazer aquilo que nos agrada, que ele diz. O que o autor incentiva é que nós possamos desfrutar dos presentes de Deus que dá como fruto do nosso trabalho, por mais difícil que a vida seja. Então aqui eu vejo que, em vez de nós reclamarmos sobre o que nós não temos, nós podemos aproveitar o que nós temos e ser gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado. E usar o que Ele tem nos dado para a glória do nome dEle. E para concluir, irmãos, ao longo do livro de Eclesiastes, nós vemos diversas questões sobre como então a vida pode ser sem sentido e monótona. Porém, para o crente, isso não é uma realidade, pois como o autor diz aqui, Deus nos fez parte do seu plano eterno. Se você então confessou, reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, você é um filho de Deus sendo preparado para a eternidade. A exemplo, o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Então, nós que somos filhos de Deus, a nossa vida não é sem sentido. A minha vida e a sua vida, ela tem um propósito. Visto que em nossa, como eu falei anteriormente, em nossa região, os governantes têm sinalizado aí uma flexibilização do isolamento, e com esse texto de Eclesiastes, eu pensei em mais questões que todos nós podemos refletir para avaliar se o que nós temos feito é aquilo que nós fomos chamados para fazer e nos desafiar a continuar com os possíveis bons hábitos que nós temos criado durante esse período de quarentena. E aí as perguntas que eu faço para nós refletirmos o que eu estou fazendo com o tempo a mais que eu tenho tido? Será que eu estou empenhando o meu tempo nas coisas eternas? Se você ainda não avaliou, não repensou quais são as suas prioridades, você precisa entender que é necessário fazer isso o quanto antes. Nós fomos chamados a viver para a glória do nome de Deus e nós fomos alertados a buscar as coisas do alto,
Por isso nós precisamos, se você não tem vivido de uma forma que busque as coisas do alto, que seja para viver para a glória de Deus, é necessário repensar. É necessário avaliar em que ou no que você tem empenhado o seu tempo e verificar se isso que você tem mais empenhado o seu tempo, que tem sido prioritário para você, está te preparando para a eternidade. Agora, se você já aproveitou esse período de isolamento e repensou a sua agenda, os seus hábitos, eu desafio você a pensar como vai manter isso. Como você, e aqui, irmãos, eu me coloquei nessa situação, como que eu, em uma possível retomada das atividades, de voltar a trabalhar num local que não seja a minha casa e aí gastar mais tempo no deslocamento, com as demais atividades do nosso dia a dia, as rotinas do nosso dia a dia, como que nós vamos conseguir continuar empenhando o tempo nas coisas que realmente importam? Que nós não deixemos que as distrações desse mundo consumam o nosso tempo. Como o apóstolo João diz em sua carta em 1 João 2,15, parte A: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós precisamos entender que é necessário focar tempo naquilo que realmente importa, naquilo que vai trazer frutos eternos, não só agora, nesse período de isolamento, mas principalmente quando a nossa rotina voltar ao normal. Isso é extremamente necessário. E nós precisamos nos lembrar do alerta que o autor faz aqui no versículo 14, e ele repete na conclusão do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, o propósito de Deus, fica claro aqui, é que as pessoas o temam e obedeçam os seus mandamentos. Por isso, nós necessitamos empenhar tempo em conhecer aquele que nós dizemos seguir, para que então nós possamos obedecer os seus mandamentos e viver de modo que honre e glorifique o nome dele. Nós precisamos entender que não só nesse período que possivelmente você e eu estejamos tendo mais tempo, que nós temos que empenhar esse tempo nas coisas eternas. Nós precisamos entender que com o nosso dia a dia, com as nossas rotinas normais, nós precisamos sim priorizar as coisas do alto. Nós precisamos sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocar as coisas de Deus acima, colocar como prioritário na nossa vida, não só agora, mas também quando a nossa rotina voltar ao normal. E com tudo isso que nós meditamos aqui nesse texto, nós só podemos concordar com o autor de Eclesiastes de que realmente, sem Deus, a vida é monótona e não faz sentido. E somente a vida eterna que é dada por Deus é a vida que faz sentido. Por isso, se você que está me ouvindo agora não entregou a sua vida para Jesus, saiba que ainda dá tempo, saiba que você pode fazer isso hoje, agora, e encontrar um verdadeiro sentido que só Deus pode dar para a nossa vida. E você, que assim como eu, já reconheceu que é pecador, já entregou a sua vida para Cristo, precisa pensar e refletir. Nós precisamos refletir se nós temos empenhado o nosso tempo nas coisas que realmente importam, e nós precisamos ter em mente que é necessário planejar que esse empenho que nós temos dado agora, ele precisa continuar. Isso precisa durar para o resto da nossa vida, não só agora quando nós temos mais tempo e talvez uma facilidade um pouco maior, mas também depois quando se a nossa rotina aí voltar ao normal. Vamos orar, irmãos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer por podermos ler e meditar na sua palavra. Obrigado, ó Pai, por mesmo estando distanciados, nós podemos estar juntos por meio da internet. Pai, que as verdades que nós lemos e meditamos hoje, elas possam fazer a diferença no nosso modo de viver. Que nós possamos entender que é realmente necessário mudarmos o modo como nós temos priorizado o nosso tempo. Que nós possamos entender de que nós necessitamos empenhar tempo nas coisas do alto, naquilo que trará frutos eternos, naquilo que nós fomos chamados a fazer. Que o nosso agir, que o nosso pensar e que o nosso falar possa ser para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Que tudo que nós fizermos possa ser priorizando as coisas do alto e então vivemos para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, que a Tua palavra possa alcançar os Teus eleitos, aquele que o Senhor escolheu na eternidade passada, e que vidas possam ser transformadas pela Tua palavra. Abençoe esse nosso dia, ó Deus, nos guia em tudo que nós formos fazer, e que, começando hoje, nós possamos, em tudo que nós fizermos, priorizar aquilo que tem valor eterno. Nos guarde, nos proteja e nos abençoe, ó Deus, e nos dê um bom dia. É em nome do seu Filho, Jesus, o nosso mediador e redentor, que eu lhe peço. Amém. Irmãos, mais uma vez, um bom dia a todos e um ótimo final de semana.